Não é necessário, de forma alguma, que o psiquiatra acredite ou não numa dimensão espiritual da vida. Agora, é uma obrigação ética e científica do psiquiatra saber que essas experiências são frequentes, saber que, de modo geral, elas não são patológicas. Para quem não tem a mínima noção, como estudar o invisível? Como estudar cientificamente a espiritualidade, a fé? Na ciência, nós sempre, de alguma forma, em algum momento, estudamos o invisível. As experiências espirituais são extremamente frequentes. Sabe quantos % da população já teve esse tipo de experiência? Vou chutar uns 80? 94%. Nossa. A ideia é que você está deprimido e que isso é baixa de serotonina, isso foi criado nos anos 80 para vender antidepressivos que aumentavam a serotonina no cérebro. Né? Isso é dopamina, isso é serotonina. Isso foi criado para isso. A noção de Deus e de imortalidade é a base fundamental da nossa noção ética, de que existe, no final das contas, um certo ou errado, um bem e um mal, aonde eu tenho que ir, eu posso crescer numa direção. Qual que você acredita que é a maior mentira que as pessoas contam sobre vida após a morte? Não é possível estudar cientificamente este tema. Essa é a maior mentira. Eu acho que não é possível investigar ou que a ciência provou que não existe vida após a morte. Uhum. Fala galera, eu sou o Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, episódio especial, vamos falar de ciência, de espiritualidade, de saúde mental. Tenho a grande honra de ter aqui do meu lado Dr. Alexander Moreira. Salve, salve. Olá, Carlos, é um prazer enorme estar falando contigo e falar com todo mundo aí que está nos assistindo também. E eu que agradeço, veio de longe, né? Vem de Minas, Juiz de Fora, é isso? Isso, Juiz de Fora, Minas. É sempre uma alegria estar aqui em São Paulo, já morei aqui vários anos, meu filho nasceu aqui, então eu tenho amigos e tenho uma ligação afetiva aqui com São Paulo também. Eu tenho muita ligação também, sou filho de mineiro, já fiquei lá em Minas por um ano, na casa da minha avó, conheço bem a galera de lá, adoro o sotaque, tudo que representa Minas. E vamos passar as credenciais aqui para quem não te conhece ainda. Alexander Moreira, psiquiatra, professor de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora, diretor do NUPS, Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde. E tem uma premiação recente também, que muita gente não sabe ainda. Conta pra galera. A gente teve a honra de receber da Associação Psiquiátrica Americana o Oscar Pfister Award, que é o prêmio, assim, é o principal prêmio no mundo na área de espiritualidade e saúde mental. E a Associação Americana de Psiquiatria nos deu a honra de dar esse prêmio esse ano. Então, nós fomos lá no Congresso Americano de Psiquiatria, fizemos uma conferência sobre a nossa trajetória de 30 anos de investigação científica das experiências espirituais. E vai ser um pouco do tema que a gente vai conversar aqui. Só para ambientar um pouco mais, como começou o interesse por esse mix de espiritualidade e saúde mental? Então, acho que esse é um tema muito interessante, porque eu sempre tive um grande interesse na ciência, um grande interesse na racionalidade, sempre fui muito ligado à questão racional, busca de evidências, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, como bom brasileiro, convivi muito num ambiente de várias manifestações religiosas, espirituais, benzedeiras, as mais diversas, de tudo. E aí, desde eu sou sobrinho de um padre muito famoso, passei muitas férias na casa paroquial do padre em Barbacena, do tio Hilário, tinha um bandista, espírita, uma série de contextos na minha vida, mas o que me chamou a atenção, minha carreira começa nessa área há 30 anos atrás, exatamente, 1995, quando eu li em jornais, na realidade foi uma matéria na Folha de São Paulo, em 95, falando sobre curas espirituais e dizendo basicamente que era charlatanismo. Na mesma semana saiu uma matéria na revista Isto É, que era uma importante revista semanal da época, falando de curas espirituais, mas falando que era muito bom. E eu fiquei chocado. Na época eu tinha 20, 21 anos de idade. Eu falei, gente, mas como é que pode 2 órgãos importantes da imprensa chegarem a conclusões tão diversas sobre o mesmo assunto? E aí foi o primeiro grande insight que eu tive sobre o tema. As 2 matérias eram conceituosas, no sentido de ter um conceito pré-formado. Porque nenhuma das 2 matérias comprovava o que falava. Basicamente, elas falavam o que elas já achavam. Falei, poxa, alguém precisa estudar isso. E aí foi a nossa primeira investigação. Fizemos um estudo exatamente sobre... fomos em loco, analisamos, documentamos e publicamos cientificamente esse estudo. Então, é isso. Assim. Então, surge da ideia de trazer para o escrutínio rigoroso da ciência, mas ao mesmo tempo aberto, um tema tão importante para o ser humano. Tão importante
que não deve ser deixado apenas para extremos, aqueles que negam a priori e aqueles que aceitam a priori. Para quem não tem a mínima noção, como estudar o invisível? Como estudar cientificamente a espiritualidade, a fé? Muito bem. Então vamos lembrar, só para um dado muito interessante, na ciência, nós sempre, de alguma forma, em algum momento, estudamos o invisível. Porque para fazer ciência de verdade, eu tenho que propor algo que até que eu não estou vendo. Tá. Só para dar um exemplo claro. Um exemplo clássico é o caso da genética, por exemplo. O Mendel, a gente aprende no ensino médio, o Mendel, que ele estudou a questão de ervilhas lá, uma rugosa, uma lisa, cruzava, o que acontecia. E ele descobriu, fazendo esses cruzamentos, que as informações da hereditariedade iam em pacotinhos. Ele não tinha a menor ideia que era esse pacotinho, mas ele deu um nome para o pacotinho: gene. Então, gene é o nome que ele deu para um pacotinho de informação que passa de uma geração para outra. Sim. Só 100 anos depois vai descobrir que o DNA dupla hélice, não sei o que lá e tal. Então, ele precisou pensar em algo que ele não está vendo, mas que tem implicações objetivas verificáveis e testar. É isso que ele fez. Então, a ciência sempre vai fazer isso. A teoria científica vai sempre extrapolar para algo que você não está vendo, mas que você pode testar com observações. Dado tudo isso, na espiritualidade, o que é a espiritualidade, né? Espiritualidade a gente define como uma relação ou um contato com uma dimensão transcendente da realidade. Todas as tradições espirituais, eu posso pegar budismo, islamismo, cristianismo, Yanomamis, antes da chegada dos portugueses no Brasil, todos têm uma ideia de que isso que a gente vive, o mundo material, não é tudo. Existe algo além disso. Sim. E este algo além é fundamental. Então, a ideia central da espiritualidade é um transcendente sagrado. Bom, muito bem. Como é que eu estudo isso? Primeiro, eu posso estudar se o envolvimento, a pessoa que acredita nisso, que frequenta um grupo religioso, etc., o quanto isso pode impactar a vida das pessoas. Melhora a depressão, piora, aumenta a mortalidade, piora. Isso a gente investiga, isso tem milhares de estudos nesse sentido. Isso é um ponto. E existe o segundo, são as experiências espirituais, que são as pessoas... As experiências são chamadas de espirituais porque as pessoas alegam um contato com uma dimensão transcendente. Então, por exemplo, uma experiência fora do corpo. Sim, uma projeção. Uma experiência de quase morte. Uma experiência de ver um parente falecido. Sim. São experiências de contato com o divino. Tem vários tipos. Então, a gente pode estudar cientificamente de várias formas. Nós podemos estudar, por exemplo, quem são as pessoas que têm essas experiências. Havia uma ideia, por exemplo, que seriam pessoas com doenças mentais. Isso seria necessariamente causado por problemas mentais, neurose, psicose, histeria, seja o que for. Transtornos mentais. Podemos estudar isso. Podemos estudar como que está o cérebro. Será que o cérebro está alterado de uma forma ou de outra? Podemos estudar a genética. Tudo isso a gente tem feito, tá? Podemos conversar sobre isso. Podemos estudar o perfil psicológico dessas pessoas. Podemos estudar o impacto sobre as pessoas. A pessoa teve uma experiência de quase morte. Como isso impactou na vida dela? E, por fim, o mais desafiador de tudo, que é o que a gente também tem feito muito, é o quanto essas experiências podem realmente sugerir que a pessoa está realmente com contato com algum aspecto não material da realidade. Então, por exemplo, uma experiência de quase morte, a pessoa descreve que se viu fora do corpo. Eu tenho evidências para testar isso? A pessoa refere que viu alguém que já faleceu, ou ouviu alguém que já faleceu. Como que eu posso testar cientificamente isso? Isso também é um tema que a gente tem trabalhado. Eu tive uma experiência, não foi de quase morte, foi uma projeção astral, no qual eu me vi fora do corpo, eu e a minha esposa na cama, e além de me ver, eu vi um ser escuro, que eu nunca tinha visto, assim, uma figura estranha. E fiquei assustadíssimo, fui pesquisar o que era, cheguei em obsessores, cheguei em várias respostas que nada era nada do que eu já tinha vivido, sabe? E era um momento ruim, um momento que estava numa situação para baixo, triste e tal. Por que será que, assim, eu nunca acreditei nisso, nunca frequentei nenhum ambiente. Bom, aconteceu. E aí despertou o meu interesse em pesquisar sobre isso, em conversar com pessoas que pudessem me dar respostas sobre isso. Alguns já me falaram, o que você teve foi uma projeção astral. Então, essa experiência que você está falando, nós chamamos de técnica de experiência fora do corpo, né? A pessoa se vê fora do corpo, ela observa o corpo à distância. Foi muito realista. Isso. E
E, de uma, as pessoas que vivenciam têm uma sensação muito realista. Isso é diferente do sonho, né? Não parece que eu tô sonhando, parece que aquilo tem um senso de veracidade muito forte. A câmera fez um 360, assim, e assim, os dois, assim, a câmera gira, aí de repente na cabeceira da cama tem um ser. Então, tem várias possíveis... Assusta só de lembrar. Tem várias possíveis explicações sobre isso, né? Primeiro, essa experiência, ela é universal, as pessoas sempre referem isso, sempre referiram ao longo de todas as culturas. Por sinal, você está aqui com o livro A República, do Platão. Aqui nesse livro, 300 anos antes de Cristo, ele descreve o caso do soldado que teve uma experiência de quase morte. Ele descreve uma EQM aqui na República de Platão, mostrando que não é apenas uma construção cultural. Mas, claro, pode ser uma alucinação, uma distorção, um sonho diferente. Isso tudo é possível investigar. E há estudos nesse sentido. E há também estudos para verificar, por exemplo, se a pessoa, numa experiência dessa fora do corpo, ela consegue observar coisas verificáveis. Por exemplo, às vezes a pessoa refere que está fora do corpo e ela descreve uma coisa em outro cômodo, em outros contextos, depois se verifica como verdadeiro. Há relatos interessantes sobre isso, nas próprias experiências de quase morte, sido mais estudado isso, sugerindo que não é uma mera alucinação, um mero sonho. Pelo menos em alguns casos. Claro que em muitos casos pode ser, mas em muitos casos parece que não dá para explicar apenas como uma criação mental, simplesmente. Além do impacto pessoal que tem, as características que essa experiência tem, muitas vezes, fenomenologicamente, a percepção que a pessoa tem de que ele é muito diferente de uma percepção, de um sonho, de uma imaginação, etc. Nessa época, eu cheguei aí no psiquiatra e o psiquiatra, na segunda sessão, ele já falou: esse é o medicamento que você tem que tomar. Entrei em medicamento, estava numa situação ali, comecei a tomar sertralina e anos depois que eu consegui sair do medicamento, eu fiquei perguntando, será que era o momento mesmo de eu entrar no medicamento? Precisava tomar sertralina, precisava tomar um remédio forte. Então isso que você colocou é muito interessante. Nós temos trabalhado muito... há pelo menos 20, 25 anos, no diagnóstico diferencial entre uma experiência espiritual não patológica e um transtorno mental, uma doença psiquiátrica, que pode ter sintomas de conteúdo religioso, etc. Esse sempre foi uma grande questão, porque desde a formação da psicologia e da psiquiatria, no final do século XIX, início do século XX, houve uma predominância de uma visão anti-espiritual. Não era necessariamente sempre, mas houve uma certa predominância. Por exemplo, o Freud, por exemplo, tinha uma visão muito negativa da espiritualidade, como a espiritualidade sendo algo necessariamente patológico, um mecanismo imaturo de lidar com a realidade, etc. Então havia uma patologização. Inclusive, tem estudos muito interessantes. Inclusive, a minha esposa fez o doutorado na Unicamp sobre a história da loucura espírita. No Brasil era considerado, e na Europa também, nos Estados Unidos, que as experiências de transe mediúnicas eram uma grande causa ou sintoma de loucura. Então tinha-se que proibir e as pessoas tinham que ser internadas, etc. Então, esse foi um problema grande. Só que, felizmente, a psiquiatria tem avançado muito. E hoje em dia, há diretrizes. A Associação Brasileira de Psiquiatria publicou, nós participamos disso, em 2023, uma diretriz sobre a distinção, como ajudar o clínico, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, a distinguir uma experiência quando ela é saudável de quando ela não é. Nós tivemos a honra também de participar de uma força-tarefa da Organização Mundial da Saúde para revisar o CID-11, a Classificação Internacional das Doenças, versão 11, que acabou de sair. Nós fizemos parte da força-tarefa de transtornos dissociativos, trazendo critérios para distinguir. Então, em resumo, só a experiência em si não é motivo para a pessoa ser tratada. Agora, claro, a pessoa pode ter algum transtorno mental que precisa ser tratado. Às vezes, até esse transtorno pode até desencadear algum tipo de experiência nesse tipo. Pode acontecer também. Mas muitas vezes, isso é um dado muito interessante, muitas vezes a experiência em si, por exemplo, a pessoa tem uma experiência dessa, ela em si não é problemática, mas a pessoa tem muito medo da experiência. Será que eu estou ficando louco? Será que isso é do demônio? Então a pessoa fica com muito medo. Às vezes a reação da pessoa à experiência, por não conseguir entender e fazer sentido, e porque não tem às vezes um grupo que ajuda a entender aquilo, a reação gera um sofrimento grande.
Isso é um outro aspecto muito interessante. Mas eu fiquei me perguntando, será que era só uma baixa química mesmo? Será que era só o momento que eu estava vivendo e por isso eu tive essa visão? Ou se foi por uma visão mais espiritual, não, tinha um obsessor ali, tinha algo que estava te acompanhando? Pois é, então, essa é uma questão assim, que não dá pra gente responder Sim. aqui agora, né? Mas o que a gente tem é isso, ou seja, nós estamos trabalhando cada vez mais com critérios para poder separar. A gente sabe que experiências espirituais também podem emergir em situações de transtornos mentais também. Então, tudo isso precisa ser avaliado com tranquilidade. O importante saber é o seguinte: as experiências espirituais são extremamente frequentes. Só para ter uma ideia, acabou de sair um artigo também, que nós fizemos aqui em parceria com o pessoal de São Paulo também. Analisamos mais de 1.000 pessoas da população brasileira. Um artigo foi publicado numa revista canadense de psiquiatria. Mais de 1.000 pessoas da população brasileira. E nós investigamos a prevalência de experiências espirituais profundas. Experiências fora do corpo, de ver pessoas que já morreram, conexão íntima com Deus, etc. Muitas vezes nós chamamos essas experiências anômalas, que seriam fora do habitual. Sim. Sabe quantos por cento da população já teve esse tipo de experiência, população brasileira? Quantos por cento? Eu vou chutar uns 80? 94%. Nossa. Então, anômala é quase quem nunca teve essa experiência. Então, o próprio nome, experiência anômala, é meio problemático, né? Então, 94% das pessoas referiram um tipo de experiência profunda deste tipo. E esse tipo de experiência não tinha relação com escolaridade. Tem um preconceito também. Pessoas menos escolarizadas têm essas experiências místicas e tal. Não tinha relação com escolaridade. E só para ter uma ideia, a experiência de ver alguém que já morreu, estar em contato com alguém que já morreu, 50% das pessoas já tiveram. Tá? Uma experiência mediúnica, né? Ou seja, uma experiência de um contato com alguém que já morreu. Relatar, a pessoa refere. Não estamos dizendo que teve ou não um contato. Estou dizendo que a pessoa refere que esteve, que viu, ouviu, esteve com certeza que viu. 50% referem a essa experiência. No Brasil, tem um dado recente, 2023, dos Estados Unidos, que mostra exatamente o mesmo dado. Metade das pessoas referiram esse tipo de experiência. Então, essas experiências são muito frequentes. As pessoas têm experiências são muito frequentes, de modo geral não são patológicas, de modo geral podem ser integradas de modo saudável na vida da pessoa. Isso é um dado muito importante. Por outro lado, sim, essa experiência também pode acontecer como sintomas de uma doença mental que precisa ser tratado também. Pensando nisso, um psiquiatra que ele não é aberto a esses assuntos espirituais, ele é um profissional menos gabaritado? Ele é um... dificilmente ele vai te dar um resultado adequado, vai te dar uma prescrição adequada? Essa pergunta é muito boa. Vamos lá. Não é necessário, de forma alguma, que o psiquiatra acredite ou não numa dimensão espiritual da vida. Isso absolutamente não é necessário. Agora, é uma obrigação ética e científica do psiquiatra conhecer isso que nós estamos falando. Ou seja, saber que essas experiências são frequentes, saber que, de modo geral, elas não são patológicas, saber como distinguir quando são patológicas, quando não são, e saber ajudar o paciente a fazer um uso positivo da sua espiritualidade. Isso é obrigação de qualquer psiquiatra. Eu estou dizendo isso porque a Associação Mundial de Psiquiatria, nós somos coordenadores da seção de espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria, e nós publicamos uma diretriz, um position statement, uma diretriz, em 2016, orientando todos os psiquiatras do mundo justamente sobre isso, da necessidade nesse sentido. Tá certo? A Associação Brasileira de Psiquiatria publicou uma diretriz nesse sentido. O Conselho Federal de Medicina criou este ano uma comissão de espiritualidade e medicina. Nós tivemos agora, dia 26 de setembro, um evento no Conselho Federal de Medicina sobre espiritualidade e medicina. Está no canal do YouTube do CFM, quem quiser é só acessar lá. E foi foi um grande sucesso, foi muito bem sucedido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a Associação Médica Americana criou uma diretriz também agora. Resumo, é obrigação do médico reconhecer esse tema e trabalhá-lo, independente da crença dele. Por que é obrigação do médico? Porque é algo frequente na população brasileira, impacta a saúde e a abordagem adequada melhora o quadro clínico, a evolução do paciente. Tudo isso há centenas, há milhares de estudos a esse respeito. Então isso não tem mais discussão. E na realidade,
A grande maioria dos médicos tem grande abertura sobre isso. Nós temos estudos com psiquiatras, com cirurgiões oncológicos, clínicos. Nós temos estudos no Brasil, de vários tipos nesse sentido, mostrando que a grande maioria dos psicólogos, dos médicos, dos psiquiatras e outras especialidades tem interesse e abertura no tema, mas a grande lacuna foi o quê? A falta de treinamento. Nós somos treinados numa época em que era quase proibido falar sobre este tema, ou então uma visão necessariamente patologizante da experiência. Então, há uma grande sede dos profissionais hoje em dia, da área da saúde, de treinamento nesta área. Isso virando algo recorrente, virando algo aceitável, né? A espiritualidade nesse tratamento do médico com o paciente. Pode ser que em algum momento ele coloque a culpa de algum erro na espiritualidade? Isso aqui não tem jeito, isso aí é a espiritualidade, não é a ciência que vai resolver. Então, isso é muito importante também. Então, vamos lá. Nós propomos, e várias associações, uma abordagem biopsico-sócio-espiritual do ser humano. Explica aí, Ou seja, exatamente, nós seres humanos, nós gostamos dos nossos clubinhos, tá certo? Eu gosto do meu clubinho e eu sou do bem, o outro clubinho é do mal. Sim. E mais, o outro clubinho, ele só tá daquele lado porque ele é ignorante. Sim. Ou ele é malvado, perverso. Ralé. E é muito bom pensar isso, porque se eu critico você porque você é ignorante e malvado, é porque eu sou o oposto. Eu sou inteligente e sou eticamente superior. Sim. Veja as polarizações que nós vemos. Isso não descreve exatamente cada polarização, como é que se pensa sobre si mesmo e sobre o outro. A gente sabe que é muito mais fácil ver o cisco no olho do outro do que ver a trave no nosso. Então, por que eu estou falando tudo isso? É muito comum, na área da saúde, por exemplo, ter o povo do bio. Tudo é a parte cerebral, é a parte orgânica, é a parte medicamentosa, genética, e quer explicar tudo ali e negar o resto. Tem o povo do social. Tudo é o contexto social. Enquanto não houver a revolução, a mudança de tudo, não vai ter como melhorar. O povo do espiritual. Então, e um se afirma negando o outro. São as caixinhas, né? Só que isso é muito ruim para as populações e para os pacientes. Nós sabemos hoje em dia que um paciente que teve uma depressão, por exemplo, ou tem um diabetes, sei lá o que for, vai ser tudo interligado, biopsico, sócio, espiritual. Isso vai ter vulnerabilidade genética, tem a dieta, o estilo de vida, tem o comportamento da pessoa, tem como ela lida, como ela pensa com as questões, tem o convívio social dela, tudo isso está interligado. Então, para abordar, eu preciso olhar tudo. Então, um problema sim existe. Do mesmo modo, tem aquelas pessoas que vão achar que o problema da pessoa é só uma questão biológica, ou tu vai achar, não, isso aqui é só uma... É claro que tá errado o médico, óbvio, ele não pode falar para o paciente, não, isso você tá assim por falta de Deus. Não é meu papel falar isso. Pensou. O meu papel é tentar entender para o paciente como é a espiritualidade dele. Como o ajuda ou atrapalha a lidar com a vida, com as dificuldades que ele está tendo. Isso é minha obrigação. Qual seja, né? Independente de qual seja. Ou de que ele não tenha nenhuma, tudo bem também. Mas eu preciso entender. E os estudos mostram que eu, quanto médico, se eu perguntar para o meu paciente, tem perguntas básicas. Você tem uma fé? Do mesmo modo que eu preciso saber como é que é a vida econômica do meu paciente. Vida familiar, como é que é. Social, eu preciso saber disso. Eu tenho que perguntar, você tem uma fé, uma espiritualidade? O quanto isso é importante para você? O quanto você participa de algum grupo? E como que você acha que isso pode te ajudar a lidar com esse problema que você está lidando, com a doença, seja lá o que for? Essas perguntas simples, gasta 3 minutos para fazer, tem pesquisas mostrando isso, o paciente refere melhor qualidade do atendimento recebido e uma melhor evolução do paciente ao longo do tempo. Porque quando ele usa estratégias que ele tem, do recurso dele, espirituais, religiosas, ele tende a melhorar mais. Mas existe o uso negativo. Eu brinco sempre, como dizia o Darth Vader, sempre tem um lado negro da força. Então vai ter aqueles pacientes que vão dizer assim, não, eu tô assim, não tem jeito, porque isso é meu karma da vida passada, porque é o demônio que está fazendo isso. Ou Deus vai resolver, eu fico de braço cruzado, rezando para Deus. Eu tenho diabetes, não vou tomar remédio, porque é meu karma, eu tenho que morrer assim mesmo. Ou então, Deus vai resolver o meu problema do meu diabetes, eu confio, eu oro, entrego na mão de Deus. Então, essas atitudes, por exemplo, passivas, de delegação passiva, são prejudiciais. E se eu não abordar isso com o meu paciente, o paciente vai ter um efeito muito negativo também.
E a bomba vai explodir, né? Isso. Recentemente, eu fiz uma analogia aqui com o Dr. Isaac Efraim sobre o entendimento da mente humana. Então, eu queria entender de você. A analogia que ele faz e que eu segui aqui é o cérebro, a gente pode dizer que ele é o hardware, enquanto a mente é o software. E aí eu pergunto, o que seria a consciência nessa analogia? Então, a palavra consciência tem vários sentidos, tá? Eu uso, como outros autores, como mente e consciência como um sinônimo, tá? Eu utilizo como mente e consciência como sinônimo, como sendo a vivência, chamamos de primeira pessoa, o eu. Isso que sente, isso que pensa, que tem vontade, esse eu, o senso de eu. Né? Eu que penso, sinto, tenho vontade, quero as coisas, não gosto das coisas, etc. E esse eu, e que percebe as coisas, nós chamamos de mente ou de consciência. E essa mente, ou consciência, ou alma, ou espírito, que é a palavra no grego, né? Psique, vem daí. Né? Então, ou alma, espírito, mente, consciência, o nome que quiser dar para isso, é isso que eu tô chamando, tá? De mente ou consciência. E nós sabemos que existe isso e existe o cérebro. Conexões neuroquímicas, elétricas, etc. O hardware ali da máquina. A questão toda é a seguinte: qual é a relação entre a mente e o cérebro? Esse é um dos maiores problemas da história da humanidade. Tá? Desde a Grécia Antiga se discute isso, em tradições orientais também. Qual é a questão? Há duas grandes visões sobre o problema mente-cérebro. Um grupo, que nós chamamos de fisicalista, materialista ou materialista, vai dizer o seguinte: tudo na realidade é a matéria, é o cérebro. As atividades eletroquímicas do cérebro geram a sua verdade. A sua mente, geram a mente, tá? O cérebro morreu, a mente desaparece, porque a mente é um produto dessa atividade. Morreu o cérebro, morreu a mente. Essa é a visão materialista ou fisicalista. Existe uma outra visão, não fisicalista, alguns chamam de dualista, mas dualista no sentido de que eu sou mais do que isso, de que existe a mente. A mente é algo além do cérebro. E ela não é feita pelo cérebro, ela existe independente do cérebro, e o cérebro é um instrumento para a mente se manifestar neste contexto que nós estamos. Tá certo? Do mesmo modo que o objeto que vocês estão me vendo aí, que vai ser um celular, um tablet, um computador, uma televisão, ela é um instrumento para que nós possamos se manifestar para quem está nos assistindo, para o nosso público. Mas este aparelho não gera. E se quebrar o aparelho, eu vou continuar existindo, você vai continuar existindo. Sim. Então, essa chama problema mente-cérebro. Os problemas mais desafiadores da filosofia e da ciência. Né? E aí, equivocadamente, se assume muitas vezes que a ciência teria provado a primeira hipótese. De que a mente, a consciência, isso que eu sou, que eu penso, é um produto do cérebro que morreu, acabou. Se aceita equivocadamente que a neurociência surgiu desta forma, a psicologia científica surgiu dessa forma e que isso está comprovado. Isso é falso. Ou seja, esse é um problema em aberto ainda. E a gente tem trabalhado, nós trabalhamos com a hipótese, e a gente acha que tem evidências muito consistentes nesse sentido, para essa segunda hipótese, de que a mente é algo que vai além do cérebro e que o cérebro é um instrumento para manifestação. Então, por exemplo, a metáfora do computador e do hardware e software. O computador sozinho fez o software, ou o software foi alguém que utilizou o computador para poder elaborar? E mais, se esse computador for quebrado, esse software pode continuar existindo fora dele e se manifestar em outros computadores, outras instituições, em outros equipamentos. Eu cheguei na conclusão de que poderia ser um sistema operacional, uma analogia de que a consciência seria um sistema operacional. Pode ser. Pode ser? Isso, pois é, isso. Então, mas aí que está a questão. Mas que ela pode continuar existindo, mesmo o computador não existindo mais. Essa seria a segunda hipótese, né? Isso é uma ideia que também o espiritismo adotou isso, que é o lance da alma, da reencarnação? Na realidade, é uma hipótese que predominou e predomina em toda a humanidade desde sempre. Na realidade, se nós formos ver, praticamente todas as grandes tradições espirituais e filosóficas da história da humanidade têm essa visão,
de alguma forma, que nós não somos um mero produto do corpo. De que existe alguma coisa além disso e essa alguma coisa sobrevive. Desde Platão, né? Sócrates fala sobre isso, Pitágoras. Vamos pegar a origem da Grécia Antiga. Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles falam dessa perspectiva. Isso foi assim ao longo da história, tá? E todas as principais tradições espirituais defendem isso também. O budismo, o hinduísmo, o cristianismo, de alguma forma, defendem esse tipo de visão. O espiritismo também, dessa mesma tradição, defende esse tipo de visão. E mesmo no ambiente científico, isso é muito importante, deixar claro, tá? Muitos, só para dar 2 exemplos, que equivocadamente se acha que a psicologia científica surgiu para negar essa visão segunda e afirmar a primeira visão. Falso. Só para a gente ter uma ideia, os 2 considerados criadores da psicologia científica foi Wilhelm Wundt na Alemanha e William James nos Estados Unidos. Eles não tinham essa visão materialista. William James, inclusive, ele estudava fenômenos como telepatia, experiência mediúnica e estava convencido que o cérebro sozinho não explicava aquilo. Estava convencido disso. Fundador de psicologia científica nos Estados Unidos, em Harvard. E na neurociência, por exemplo, um dos maiores nomes que todo mundo que estuda neuroanatomia na medicina, na psicologia, vai saber do homúnculo de Penfield. Penfield é um grande neurocientista canadense que mapeou o cérebro, uma região no cérebro, etc. e tal. E o Penfield era um grande, fazia cirurgias e tal. E ele começou com a visão inicial, materialista, que o cérebro gera a consciência. E após décadas de investigação, dando estimulação elétrica no cérebro com pessoas acordadas, ele abriu o crânio e tudo mais. É muito interessante. Ele conclui, não é verdade. Ele acaba concluindo que a consciência é algo além. Tem um livro chamado O Mistério da Mente, do Penfield, que ele conta isso. Então, quero dizer o seguinte, esta visão de que nós somos mais do que o corpo e algo além que pode até sobreviver, na realidade, a visão padrão da maior parte da humanidade. E mesmo no ambiente histórico, científico e no ambiente filosófico. Houve uma predominância no século XX, basicamente, no ambiente científico, uma tendência no século XX de mover mais para essa visão materialista. E o pior, dizendo que isso estaria provado e quem discordasse disso seria ignorante e supersticioso. Dizendo exatamente isso. Só que a gente tem vários estudos mostrando, entre filósofos, entre psiquiatras, mostrando que pelo menos metade aceita uma visão da mente ser algo além do cérebro. Então, resumo, a história é muito mais interessante, complexa, e o jogo continua sendo jogado. Será que essa visão materialista tem interesses comerciais por trás dos últimos séculos de vendas, seja de cursos, seja de produtos, seja de remédios? Acho que também, assim, pode existir também. É claro, por exemplo, a ideia de que você está deprimido. A ideia que você está deprimido e que isso é baixa de serotonina, isso foi criado pela indústria farmacêutica. Eu não sou nada contra remédio, não, tá? Eu sou psiquiatra, eu prescrevo medicação, não tem problema nenhum. Mas é falso, hoje em dia. Importante é o seguinte, tudo que eu estou falando, eu estou baseando nas melhores pesquisas. Hoje em dia saiu vários artigos na psiquiatria de alto padrão, mostrando isso. É falso dizer que depressão é baixa de serotonina. Isso é falso. Isso foi criado nos anos 80 para vender antidepressivos que aumentavam a serotonina no cérebro. Isso é dopamina, isso é serotonina. Isso foi criado para isso. Tá? O antidepressivo é importante, ele é eficaz, mas não quer dizer que a depressão é falta de serotonina. Do mesmo modo, você pode ter uma alergia na pele e se passar uma pomada de corticoide, você pode melhorar a alergia. Mas não quer dizer que a alergia é por falta de corticoide. Você tá entendendo? Você não tem nada a ver. O fato de melhorar com a depressão com medicação que aumenta a serotonina não quer dizer que a depressão é falta de serotonina, tá? Então, resumo. Então, sem dúvida, sim. E hoje em dia nós temos esse problema. Essa ênfase estritamente biológica do ser humano, dizendo o seguinte, você está deprimido, é falta de serotonina, então se você está mal, você tem que tomar o remédio e esperar ele ficar pronto. Isso está acontecendo com muita frequência. O paciente fala, eu sou refratário, tenho depressão refratária, já tomei vários depressivos e não melhoro. Mas o que acontece? Ele fica trancado no quarto escuro, o dia inteiro, mexendo no celular, sem conviver com ninguém, sem nenhuma rotina. Ele pode tomar quantos depressivos quiser, não vai melhorar nunca.
e acha que está sendo refratário. Então, isso é um problema gravíssimo. E o pior, aí vem uma outra questão interessante do ponto de vista prático. Há estudos demonstrando que quando a pessoa acredita que ela é um produto da eletroquímica do cérebro, ela tende a aceitar que ela não tem livre-arbítrio, ela não tem capacidade de escolhas. Porque eu sou determinado por essas reações químicas. Quer dizer, eu nasci assim, eu vou ser assim. Eu sou assim, ou o meu ambiente determinou assim. Então, um certo fatalismo está ligado a essa visão. Tem várias pesquisas mostrando isso. Então tem todos esses problemas. E quando a gente assume... Tanto é que recentemente tem saído da mídia, neurocientista dizendo não existe livre-arbítrio, a neurociência provou. A neurociência não provou nada que não existe livre-arbítrio. Isso não é verdade. Podemos até discutir a pesquisa do Libet, mas não sei se vale a pena aqui mais aprofundar sobre isso, mas não é verdade que a neurociência provou que não tem livre-arbítrio. Agora, sim, se você partir de um pressuposto materialista de que o eu, o que você é apenas a reação química do seu cérebro, é uma consequência natural dizer que não existe livre-arbítrio. Porque se você, o que você faz, o que você pensa, é apenas a reação química do seu cérebro, que é determinado pela sua biologia e pelos inputs ambientais que você recebeu, você não tem nada para dizer. Você não tem não existe o você para tomar uma atitude frente a isso tudo. Você é só um passageiro. Exatamente. Você é apenas um observador disso tudo. É uma falsa... Então, a noção de que não existe livre-arbítrio, ela não foi provada pela neurociência, mas ela é uma consequência natural da visão materialista, fisicalista da consciência. Existe o livre-arbítrio. Pois é. Eu estou dizendo assim, então esse é um problema. E só para finalizar, aí tem um outro dado muito interessante. Por exemplo, eles pegaram... Olha a questão da ética. Porque a ética faz com que eu contenha meus impulsos. Eu quero roubar uma coisa sua aqui. Não vou roubar porque não é certo e tudo mais. Eu quero bater um soco na tua cara que eu tô com raiva de você. Eu falo, eu não vou fazer isso. Tal. Agora, se eu imagino que eu sou apenas um impulso aí, que eu não tenho nada a dizer, eu tendo a me inibir menos. Tem um estudo muito interessante que eles pegaram estudantes de universidade e eles tinham que fazer um experimento. Eles tinham que acertar uns números, umas contas que apareciam no computador. Bom, e quanto mais ele acertasse, mais dinheiro ele ganharia no final. Tá certo? E ele poderia ou não fraudar. Ele não poderia fraudar, mas ele poderia fraudar, entendeu? Ele não deveria. E se ele apertasse uma tecla lá, apareceria a resposta. Mas só que ninguém tá tomando conta. Tá certo? Então ele tinha que se conter para não roubar, para não ganhar mais dinheiro. Ok? Era essa mais ou menos a história. Só que antes da pesquisa, para um grupo, eles deram um texto desses mais materialistas. Inclusive do livro do Francis Crick, que foi um geneticista importante, e tem um livro chamado A Hipótese Surpreendente, dizendo isso, que você não tem livre-arbítrio, o seu cérebro determina, não é verdade, você não tem livre-arbítrio nenhum, o cérebro determinou tudo. Livro do Francis Crick, trecho para ele ler. E outro grupo lia um trecho falando, não, você tem livre-arbítrio, você é algo além disso e tal. E deram aleatoriamente para ler, adivinha qual grupo roubou mais? O grupo que leu o texto de que não existe livre-arbítrio. Esse grupo ganhou muito mais dinheiro, ele roubou muito mais no experimento, porque ele leu acreditando, reforçando a ideia de que eu não tenho controle sobre mim mesmo. Se eu não tenho controle, deu vontade de roubar, eu vou roubar e tá tudo bem. Então, a noção de livre-arbítrio, a importância é fundamental. Agora, se existe ou não livre-arbítrio, é uma questão que eu não sei nem se a ciência é capaz de responder. É um tema até mais filosófico. Muitos autores defendem que sim. Por exemplo, Viktor Frankl, que foi um psiquiatra muito importante, que foi vítima do campo de concentração nazista várias vezes, e ele criou depois a logoterapia, uma terapia baseada no sentido existencial. Um cara muito famoso. E ele fala o seguinte, eu sempre posso tomar uma atitude frente à vida. A vida vai trazer uma série de questões muito difíceis, que me influenciam, mas não me determinam. E ele tem uma frase famosa que eu adoro essa frase dele. Ele dizia o seguinte, enquanto muitos teóricos diziam que em situação extrema, a pressão ambiental e biológica, todo mundo vira bicho. Quer dizer, a necessidade básica biológica sobrevive. Que vai falar mais alto. Grandes desastres. O verniz social desaparece, porque no fundo nós somos bicho que vai querer sobreviver a qualquer custo. Tem um fundo de verdade. Ele vai dizer o seguinte, eu que vivenciei dentro o campo de concentração, eu sei que isso não é verdade. Em situações extremas, como o campo de concentração, não é verdade que todo mundo vira bicho. Como ele dizia, em situações extremas,
tanto os porcos quanto os santos se revelam. Cada um decide se vai ser porco ou se vai ser santo. Na realidade. Inclusive... Na verdade, já tinha aquilo dentro dele, né? A situação só fez com que na realidade, ele escolheu, na realidade. Não sei, quer dizer, ele escolheu que atitude que ele vai tomar. Inclusive, há estudos mostrando, em situações de catástrofes e calamidades, as pessoas se comportam muito melhor do que se imagina. Catástrofes desde incêndio, terremoto, naufrágio. A gente até fez uma revisão sobre isso recentemente, até publicamos um vídeo sobre isso, de pesquisas acadêmicas sobre isso. Na realidade, ao contrário do que se imagina, o ser humano, em situações de catástrofe, na média, reage de modo muito melhor do que se imagina. Caramba. Já imaginava o contrário. Então, os porcos e os santos se revelam, escolhem o que vão ser naquele momento. Mas se você tem uma ideia que você não tem como escolher, e aí você solta os demônios todos, né? Agora, né, nessa dualidade aí entre estudos, gera uma linha tênue ali, uma zona cinzenta de surgir os picaretas. Então, eu trouxe recentemente aqui uma astrofísica, Dani Honorato, e ela falou, se você tem aí um espiritualista, um profissional te oferecendo cura quântica ou qualquer coisa que tenha a palavra quântica envolvida, é picaretagem. Qual que é a sua visão sobre essa situação? Então, sim, existe muito abuso, tá? Como tudo. Isso é importante, né? O ser humano abusa de quase tudo. Né? Tudo que as pessoas... Sempre tem um esperto que quer tirar vantagem de qualquer ideia, de qualquer coisa. Na medicina, a gente vê a quantidade de curas miraculosas que se apresentam. A substância X, hoje em dia, está na moda. Vai curar assim, vai curar cá. A substância natural, então é maravilhosa. É o chá, Então, né? E aí vai milhares de situações aí que a gente sabe que sempre vão existir. E são extremamente problemáticos. Sim, existe um abuso muito grande da física quântica, um misticismo. Eu não falo nada de física quântica, eu não entendo. É simples assim. Cada macaco no seu galho, né? Então tem gente que entende e deve falar. Mas tem muito abuso de misticismo quântico, de cura quântica. Tem muita coisa que é realmente problemática. Tanto é que a gente não trabalha com isso, eu não estudo isso. Porque não é minha área de investigação, eu trabalho o que eu entendo da medicina, de aspectos nesse... Então existe sim o abuso. E aí nós temos o abuso dos dois lados. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Eu sempre falo... A gente publicou, na época eu estava fazendo doutorado aqui na USP, foi em 2003, 2003, o tempo vai passando, né? Em 2003 a gente publicou um artigo numa revista de psiquiatria da USP sobre diretrizes metodológicas da investigação da espiritualidade. A gente chama que a gente tem que andar no estreito caminho entre a credulidade ingênua e a negação dogmática. Nós vamos ter dos dois lados. Nós vamos ter um dogmatismo daqueles que acreditam em tudo e aceitam sem reflexão. E temos um dogmatismo dos que negam tudo também. E os dois, isso que é o mais interessante, os dois grupos se recusam a estudar e ver as evidências, porque os dois já sabem qual que é a resposta. Um sabe que é do jeito X ou Y, e o outro sabe que não existe, porque tem que ter a visão materialista, por exemplo. Nunca está aberto para ver o outro lado. Esse é o problema. E aí nós vamos ter, então, de um lado, o dogmatismo religioso, que vai, às vezes, usar uma pseudociência, a pessoa vai fazer um abuso do conhecimento científico para afirmar sem base as suas crenças. E, do outro lado, vai ter o pseudoceticismo. Isso é muito importante também. Porque muitos autoproclamados céticos, na realidade, são negadores dogmáticos. A palavra cético, originalmente, da Grécia Antiga, tem uma ideia muito ligada à ideia do agnosticismo, de suspender o julgamento esperando melhores evidências. Isso até que me provem. Isso é o ceticismo saudável. Eu suspendo o julgamento na busca de melhores evidências. Isso é o agnóstico, né? O agnóstico, eu levanto o julgamento e vou esperando ver, né? Existe aquele agnóstico que fala, nunca vai ser possível ter um conhecimento, mas tem um agnosticismo assim, olha, eu não sei ainda. Humildade intelectual. Eu não sei, mas estou aberto para investigar. Então, o ceticismo saudável é esse, que suspende o julgamento e vamos analisar com sinceridade e abertura as evidências. Só que existe muito do chamado pseudoceticismo, que é as pessoas que já defendem e têm certeza da realidade da explicação materialista.
Ele tem certeza que não existe uma dimensão transcendente da realidade, que não existe uma mente além do cérebro. Ele tem certeza que tudo que pode e deve ser explicado só pode ser explicado por partículas e forças físicas. Qualquer coisa fora disso é superstição e anticientífico. Mas a pessoa tem essa visão, tem uma ideologia que nós chamamos de cientificismo materialista. Ou seja, é uma ideologia que travestida como se fosse ciência. Sim. Né? E isso é interessante, que isso é frequente em divulgadores. É um ateu crente. Exatamente. Tem até um amigo, né, e colega de pesquisa, o Gustavo Castagnon, que tem graduação, mestrado e doutorado em psicologia e em filosofia, que voltou agora num pós-doutorado em Harvard em filosofia da ciência. Ele publicou um artigo chamado A Perdida do Ceticismo Crente. Vale a pena procurar. Procure no YouTube, no Google A Perdida do Ceticismo Crente. Em que ele fala desse ceticismo crente, ou seja, é o cético, mas que é crente numa visão materialista e que nega. Mais uma vez, nenhum problema a pessoa ter visão materialista ou uma visão não materialista. Tá tudo certo. Mas se você quer julgar o jogo da ciência, você pode ter sua perspectiva, mas tem que trazê-la para o debate científico, que é o que nós fazemos, tá? E muitos outros, né? A gente trabalha com as pesquisas e nós só trazemos para o público. Nós temos um canal no YouTube do nosso grupo de pesquisa, que é a TV Noobs, nós temos redes sociais, mas nós só trazemos para o público o que foi avaliado pelos pares, aquilo que foi publicado academicamente. Porque, só para finalizar uma coisa que eu acho que é interessante, porque, mas cada um tem o seu viés. É verdade. Como que a gente faz isso na ciência? Primeiro, tem que haver um compromisso sincero do pesquisador de buscar a verdade. Sim. Cada um pode ter sua perspectiva, mas eu tenho que tentar o máximo possível ser neutro e fazer a pesquisa. Primeiro ponto. Mas mesmo assim, eu vou ter meus pontos cegos. Como que a ciência garante objetividade se ela é feita por seres subjetivos? Karl Popper, um dos mais importantes filósofos da ciência do século XX, propõe a crítica intersubjetiva, que é o seguinte: eu trago, por exemplo, vou apresentar para vocês aqui o nosso livro, Ciência da Vida Após a Morte, que é um livro que traz pesquisas sobre possibilidade cientificamente investigada de sobrevivência da vida após a morte. Ao invés de eu falar aquilo que eu acho, a gente escreve baseado nos artigos científicos do modo mais imparcial que a gente conseguiu. Mandamos para outros colegas avaliarem e criticarem o livro. Depois, mandamos para uma das maiores editoras científicas do mundo, a Springer. E aí vai passar para pareceristas internos. Passou. Depois disso, que foi publicado o livro, nós mandamos para as melhores revistas científicas em psicologia, psiquiatria, filosofia da religião, analisarem e fazerem resenhas. Depois nós fomos para outras universidades do Brasil e do exterior apresentar a pesquisa. O que significa isso? Eu apresento o melhor que eu encontrei da minha pesquisa, dos meus achados e minhas conclusões. Com alguns pontos cegos meus. Lógico. Mas aí eu submeto para outros pesquisadores de alto padrão. E aí ele vai iluminar o meu ponto cego. Porque o meu ponto cego não é igual ao dos outros. Então, a crítica intersubjetiva, ou seja, cientista criticando o outro, no ambiente científico respeitoso, baseado em evidência e racionalidade, eu consigo peneirar as neuras, as idiosincrasias individuais e deixar aquilo que é informação científica. E esse é meu, né? Esse é seu. Então eu queria deixar para você aqui o nosso livro, Ciência da Vida Após a Morte. Aí, onde as pessoas encontram isso aqui? Então esse livro, bom, se você colocar Ciência da Vida Após a Morte no Instagram, no Google, você acha na Amazon, na própria editora, a Editora Ampla, vocês acham. Esse livro foi um desafio muito interessante, porque ele foi escrito por mim, por uma outra colega psiquiatra, Mariana Costa, e um filósofo, Humberto Schubert Coelho. Nós revisamos o que tem na literatura científica sobre esse tema fundamental. Será que existe vida após a morte? O que a ciência investigou sobre isso? Só que, para muitas pessoas não sabem, mas existem mais de 150 anos de pesquisa científica séria, rigorosa sobre isso. E as pessoas desconhecem isso no ambiente científico, no ambiente religioso e na população em geral. Então a gente procurou fazer um livro curto, de 100 páginas, que dá um panorama geral, mas que tem 350 referências bibliográficas acadêmicas, científicas, para quem quiser aprofundar. Pode ver no finalzinho lá. E para quem quiser se aprofundar. E aí, foi a primeira vez que uma grande editora científica no mundo publicou um livro sobre isso, a Springer Nature. Já traduziu para o alemão, está sendo um sucesso na Alemanha, traduziu para o espanhol, para o português, e
trazendo esse tipo de debate. E o tema está tão em voga que a Associação Psicológica Americana também publicou um outro livro no ano seguinte, depois do nosso, também sobre o mesmo tema, chamado Morte como Estado Alterado de Consciência, do Himantz Barus, do Canadá, com o mesmo tipo de abordagem, com conclusões muito semelhantes, de que basicamente as evidências são muito fortes, sugerindo de que nossa consciência é algo além do cérebro e que pode sobreviver a ele. E tem gerado muitos debates. O ex-presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, o Denis Bugra, convidou a nós três, os coautores, a editarmos um número especial de uma revista importante de psiquiatria, International Review of Psychiatry, um número especial com aprofundamento do tema do livro. E acabou de sair. 12 artigos, 16 autores líderes de 6 países avançando isso. Então a ciência tem avançado a passos largos num estudo sério e rigoroso desse tema. De todos os seus estudos, dá para afirmar que a morte não é o fim, então? O que eu posso dizer é o seguinte, o problema todo em ciência, não existe nunca em nenhuma área da ciência uma prova definitiva que convença a todo mundo. Isso não existe. Tá? Não existe mais isso hoje em dia. Provou, falou, não, a gente não fala mais isso. A gente fala um acúmulo de evidências. O que me parece, segundo vários outros pesquisadores, é que o conjunto de evidência é muito forte, fortemente sugestivo para a sobrevivência da consciência. E eu tenho conversado com vários pesquisadores do Brasil e do mundo. Eu faço questão, às vezes, de dar o livro e falar, por favor, leia. E eu quero muito ouvir críticas. E eu quero encontrar, se alguém consegue encontrar, uma explicação mais plausível para o conjunto de evidências que não seja sobrevivência da consciência. Porque fazer uma explicação isolada e forçar para um lado para o outro é muito fácil. Porque na ciência, para chegar numa boa teoria, eu preciso ter uma convergência de evidências. No caso das pesquisas, experiências de quase morte, experiências fora do corpo, experiências mediúnicas, alegadas memórias de vidas passadas, tudo isso há dezenas, centenas de estudos. E os achados trazem, e isso foi muito interessante quando a gente escreveu o livro, fiquei por um ano, foi antes da pandemia, eu fiquei um ano revisando por 6 horas por dia tudo que eu consegui encontrar de pesquisa a favor, contra e tudo mais e tal. E ao revisar, me pareceu muito persuasivo essa convergência de evidências, né? E a ideia, e tem sido muito essa a impressão de muitas pessoas que revisam a evidência, a gente mostra, a maioria das pessoas que estudaram a fundo essas evidências tendem a concordar que a explicação convencional, puramente materialista, não é suficiente. Qual que você acredita que é a maior mentira que as pessoas contam sobre vida após a morte? Que não é possível estudar cientificamente este tema. Essa é a maior mentira. Eu acho que não é possível investigar ou que a ciência provou que não existe vida após a morte. Também essa é uma mentira, né? Que a ciência provou que o cérebro gera a consciência. É uma hipótese que o cérebro gera a consciência, é uma hipótese legítima, mas dizer que isso está provado e qualquer ideia contra isso é uma superstição anticientífica, eu acho que essa é a maior mentira. E a afirmação de que após a morte você vai para um lugar em que você vai ser julgado, vão dizer se você vai para o lado direito ou esquerdo, se você vai reencarnar, se você não vai. Tem várias explicações aí dependendo das crenças. Então vamos lá. Neste livro, nós vamos apenas na primeira etapa. Existe ou não evidência de continuidade da consciência? Ponto. A gente fica aqui. A gente não entra na discussão sobre efetivamente, então, o que é essa consciência que sobrevive? O que acontece com ela? Onde ela existe tal? A gente não discute isso. A gente está nessa primeira etapa. O que a gente pode falar é sobre o que essas experiências de quase morte mediúnicas, de reencarnação, sugerem sobre isso. Há estudos sobre isso. Inclusive, um dos autores dessa número especial que a gente editou da International Review of Psychiatry, que é o Gregory Shushan. O Gregory Shushan é um pesquisador extremamente competente na área de história, antropologia, de ciências da religião. Teve muito tempo em Oxford. E ele tem um livro chamado The Next World, o Próximo Mundo. E ele revisa, de modo transcultural, as experiências de quase morte, experiências mediúnicas e experiências de reencarnação também. E nessa edição nossa da International Review of Psychiatry tem o artigo dele de acesso aberto, em que ele fala sobre experiências de quase morte. E ele fala que existe um certo consenso das pessoas que vivenciam essas experiências de que existe
uma certa percepção de um balanço ético-moral da sua vida. Os pacientes de EQM referem isso, né? De que existe um balanço, a pessoa faz um balanço existencial. O filminho da vida. Com uma implicação ética. O quanto a pessoa agiu eticamente ou não. Então, há um certo consenso de quem relata, de quem vivencia essas experiências de que isso existe. Quer dizer, se o cara foi um malvadão, possivelmente algo não muito agradável há vai uma acontecer. sensação de desconforto, nesse sentido, com base de arrependimento, de pesar por isso. Então, mas esse é um outro tema muito interessante de ser debatido, mas há muito menos estudos sobre isso, tá certo? O que eu estou dizendo, assim, até onde vai, porque os nossos estudos vão até aqui, eu estou levantando lebre de outros autores. O Gregory Shushan é um autor muito interessante para quem quer aprofundar sobre isso. Mas a sua visão pessoal é que existe reencarnação. A minha visão pessoal de que as evidências são muito sugestivas nesse sentido, e eu pessoalmente acho que é uma melhor hipótese para explicar boa parte dos estudos que existem. Eu tendo a acreditar nisso também. Eu sou pai de gêmeas. E muitas vezes já me peguei pensando, pô, elas são muito parecidas, elas vivem da mesma forma ali. Será que elas reencarnaram de um espírito? Eram dois espíritos que já eram amigos? Eram dois espíritos que tinham divergências e que vieram ao mundo juntos para resolver? Qual que é? Não sei se você já fez estudos sobre gêmeos, sobre como é a reencarnação de gêmeos. Então, eu não tenho investigação sobre isso, mas um autor muito importante nessa área, o autor que criou a investigação científica sobre alegados casos de reencarnação é o psiquiatra Ian Stevenson. O Ian Stevenson foi professor titular de psiquiatria da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, tá certo? E começou a investigar nos anos 50, 60 aproximadamente esse tema. E ele documentou mais de 2.000 casos de crianças que assim que elas começam a falar, elas começam a falar de uma legado da vida passada. Claro que pode ser fantasia, vai achar que é rainha e tal, mas ele vai investigando, excluindo as hipóteses convencionais, e há muitos casos muito fortes em que a criança fala coisas muito precisas, que se encaixam muito bem com coisas muito específicas de pessoas que já morreram, que não tem nenhum contato e que moravam a centenas de quilômetros de onde essa criança nasceu, tá certo? E mais, essa criança às vezes tem traços de personalidade muito semelhantes desta pessoa que já faleceu. Muito bem. Inclusive, ele tem um livro chamado Reincarnation and Biology, Reencarnação em Biologia, que são 2.000 páginas, em que ele analisa em profundidade muitos desses casos. A gente tem feito pesquisas no Brasil nessa área, a gente tem publicado bastante coisa de casos desse sentido. Bom, fiz toda essa volta para dizer o seguinte. O Ian Stevenson, ele tem alguns artigos muito interessantes sobre o que gera a nossa personalidade. Na ciência, a gente fala do nurture and nature, que é o seguinte, a nutrição, o ambiente e a natureza, a minha biologia. Então, eu seria um misto da minha genética, que vem, e do ambiente que eu cresci. Só que tem um problema. Por exemplo, às vezes acontece gêmeos monozigóticos que têm uma genética quase igual, criados no mesmo ambiente. As mesmas professoras. E às vezes têm a personalidade completamente diferente um do outro. E tem casos, inclusive, de gêmeos siameses que nasceram grudados. Então, exatamente, eles vivenciaram, né? Eles têm, às vezes, a mesma genética, ou muito parecido, pequenas variações, e passaram por tudo junto. E a personalidade é completamente diferente em muitos deles. E aí ele propõe um terceiro, sem negar a genética, sem negar o ambiente, ele propõe um terceiro fator, que seria a própria consciência que pré-existiria aquele corpo e que traria uma bagagem de vivências anteriores, tá certo? Ele trabalha com essa hipótese e nós também. Nesse número especial da International Review of Psychiatry, de Mente Além do Cérebro, que publicamos esse ano, a gente tem um artigo, a gente conclui a série de artigos desse fascículo com essa proposta de uma mente além do cérebro, que uma das explicações para essa diferença pode ser a própria consciência que já vem de antes, que traz uma bagagem e complementa. Vai ter o ambiente,
vai ter a genética e tem a bagagem que a consciência já traz de vivências anteriores. É claro que são hipóteses a serem testadas de modo rigoroso no ambiente acadêmico. Falando de hipóteses, até pensando em filmes, o que a ficção nos mostra, vários seriados ou filmes mostram que num futuro, talvez não muito distante, a gente vai conseguir transportar a consciência para um pendrive, por um dispositivo, a gente vai conseguir salvar essa consciência. Você acredita que, de alguma forma, pode ter algum fundamento científico nisso? Eu tendo a achar que não. Essa hipótese, ela é baseada... Primeiro tem uma série, né, de extrapolações em cima, mas é muito baseada na hipótese materialista, que é o seguinte: o padrão de conexão cerebral é que gera a consciência. Se você reproduzir aquele padrão de conexões, de informações, de nó de informação, você tem a consciência. Nunca ninguém provou isso, tá? Isso nunca foi provado, né? De que você tem um certo padrão cerebral que significa aquela vivência mais ampla. Mas aí você está vendo a consciência não como alma, não como aquela forma que você explicou. Isso. A consciência seria essa vivência, mas que é fruto quando você tem aquela padrão de ativação cerebral, você teria essa vivência da consciência. E isso poderia ser reproduzido dentro de uma máquina, por exemplo. Então, nessa visão, é possível, né? Só que, como a gente tem comentado, a gente tem muito mais evidências, muito robustas, de que a consciência é mais do que isso. E que o cérebro em si, o padrão cerebral, você pode repetir o padrão cerebral que você não reproduz a pessoa. Por sinal, aí vem um outro dado interessante, a Mariana Costa, coautora, está realizando um pós-doutoramento sobre a nossa orientação, e nós investigamos mais de 200 neurocientistas e psiquiatras pesquisadores do Brasil. E testamos você prestou a visão mais materialista ou menos materialista sobre a mente. Nós vimos que é mais ou menos meio a meio. Mas mesmo o materialista, ele é materialista, mas às vezes ele não levou em última consequência a visão materialista. Tem um experimento mental que é o seguinte: se você é produto da sua ativação cerebral do jeito que está, se eu fizer um clone exatamente molécula a molécula, átomo a átomo aqui, a gente perguntou para a pessoa o quanto esse clone vai ser igual a você fisicamente. Todo mundo diz que ele é igual fisicamente. 100%. Mas a outra pergunta é: o quanto esse clone vai ser psicologicamente exatamente igual a você? Porque se for a visão materialista de que o que gera o que eu sou é aquele padrão de ativação neural, tem que ser exatamente igual. A tendência é... A maioria das pessoas, mesmo as que se dizem materialistas, falam que não é. Que não é. Porque essa é a questão. Muitas vezes o materialismo vai trazer implicações muito profundas que as pessoas não levaram muito a sério. Desde a ideia de não ter livre-arbítrio, de eu ser um fantoche em frente ao ambiente, à minha genética e tudo mais. A ideia de que... Exatamente, quer dizer, quando eu fizer essa cópia, é exatamente a mesma coisa. A maioria das pessoas que defendem a visão materialista não concordam com isso no final. Ou seja, acaba sendo, no raciocínio, manter uma visão dualista. Ou seja, a consciência seria algo além desse padrão cerebral. Aproveitando que a gente falou de futurologia, você acha que em algum momento a IA ela vai avançar a um ponto de que as pessoas passem a crer num Deus da IA, de que a IA tem todas as respostas, a IA é uma consciência absoluta e vai começar a ter fãs, fanáticos por esse Deus da IA? Já viu essa teoria? Bom, a capacidade das pessoas fazerem bobagens não dá para subestimar, né? Isso sempre pode acontecer, né? A discussão é o quanto a IA realmente pode ser inteligente, né? Assim, porque, na realidade, a IA ela não gera novos conhecimentos por enquanto, ela pega o que existe, né? E tenta, seguindo o algoritmo, seguindo uma série de instruções, ela vai sintetizando e trazendo informações. Realmente, aonde a IA pode chegar, a gente não sabe, né? Mas Deus, na visão, né, sempre é importante também, né? A noção de Deus, ela é também uma ideia transcultural, né? Todas as culturas praticamente têm uma noção de que existe uma causa última superior, né? Que está por trás disso tudo. O Platão fala sobre isso, Aristóteles e todas as tradições que a gente falam sobre isso. Mesmo as culturas politeístas,
elas, de modo geral, sempre tem o deusão, sempre tem aquele que é o top, Criador, né? Assim, que é o chefão mesmo, né? Porque a ideia Deus e Deus é interessante, porque para muitas culturas eles chamam deuses, qualquer entidade espiritual seriam deuses, né? Mais poderosas seriam deuses. Mas sempre, de modo geral, tem o Deus mesmo, o deusão mesmo, né? Tal. E essa noção desse Deus que é mais profundo, é mais do que saber tudo, né? É o fundamento da realidade, né? Quer dizer, é o que está por trás de tudo, é o criador das coisas, né? É a sustentação da ordem moral, né? Por que existe bem, por que existe mal, por que existe um propósito na existência. O Dostoiévski, no livro Irmãos Karamazov, clássico, espetacular, fala muito sobre isso, né? O quanto a noção de Deus e de imortalidade é a base fundamental da nossa noção ética de que existe, no final das contas, um certo ou errado, um bem, um mal, um telos, como se diz em grego, aonde eu tenho que ir, eu posso crescer numa direção. Porque se não for isso, numa visão puramente material, é difícil falar o que é bem e o que é mal, porque se eu sou apenas reação química, por exemplo, a água ferver a 100 graus é bom ou mal? Não faz sentido essa pergunta, porque é uma reação química. Se a minha ação, minha decisão é só uma reação química do meu cérebro, como eu posso dizer o que está certo e o que está errado? A noção ética, ela transcende, ela precisa de algo que vá além disso. Então tem toda essa implicação mais profunda dessa discussão toda. Para você, qual que é a explicação mais plausível de Deus? Não, Deus é... Quem é Deus? O que é Deus para você? Então, na realidade, você pode dizer, Deus, na realidade, seria o fundamental de tudo, né? Ele não tem uma explicação, ele é a origem de tudo, né? Assim, essa é a ideia, a nossa razão, ela começa a ratear nesse sentido. Você acredita que existe um Deus criador do céu e da terra, do universo como um todo? Sim. Não da evolução. Da evolução também, uma coisa não exclui a outra. Essa é uma ideia também interessante, né? As pessoas têm uma ideia equivocada que a evolução seria contra uma visão de Deus. Inclusive, um dado muito interessante. Tem uma frase muito famosa de um biólogo chamado Theodosius Dobzhansky, considerado um dos biólogos mais importantes do século XX, criou a síntese evolutiva. É o cara que pegou a teoria do Darwin e unificou com a genética de populações e a teoria que a gente usa hoje, top. Ele tem uma frase que fala o seguinte: nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução. E essa frase é usada como fosse uma prova de ateísmo. Só que as pessoas não tiveram o trabalho de ler o artigo do Dobzhansky em que ele fala sobre isso. Nesse artigo ele fala que ele é um criacionista evolucionista. Que a evolução é o modo como Deus usou para criar, que a criação não foi uma coisa que aconteceu e parou. A criação é algo contínuo, que começa há 10 bilhões de anos atrás com o Big Bang e vem se desenvolvendo. Que nada está pronto ainda. E que as próprias leis físicas e biológicas são o modo de Deus criar e fazer as coisas. Tudo está em transformação. E, na realidade, essa sempre foi a ideia. Desde a origem, Platão, Aristóteles pensavam isso. Os criadores da ciência moderna, Galileu, Kepler, Newton, Bacon, todos eles pensavam isso também. Quer dizer, que Deus age através das suas leis. As leis, na realidade, são a manifestação da vontade divina. Então, eu enxergo um pouco nesse sentido. O Deus de Spinoza, você gosta da ideia? Baruch Spinoza, que Deus é o todo, Deus é a natureza? Eu conheço por alto, mas não sou um especialista no Spinoza, então eu prefiro não entrar muito para não correr risco. Eu tenho muito cuidado de não falar do que eu não entendo. Você é ensaboado, né? Não é ensaboado, é humildade intelectual. Sim. Eu falo daquilo que eu conheço. Sim. Aquilo que eu não conheço, eu não falo. Né? Eu prefiro... Mas visão pessoal. Não, pois é. Como eu não conheço bem qual é a visão do Spinoza, eu falei com a minha visão pessoal. Agora, analisar a opinião do Spinoza, eu já ouvi várias versões diferentes e eu não tive tempo de estudar em profundidade, em primeira mão, o que o Spinoza falou. Também, né? Entendeu? Tomo muito cuidado para não estudar o que falaram sobre alguém. Eu procuro, para eu dar opinião, eu vou no original e estudo. Como eu não tive essa oportunidade, acabei não, das várias dificuldades da vida, eu acabei não estudando em prova de Spinoza. Então eu prefiro não dar opinião sobre a visão dele. Tem umas perguntas rápidas aqui da produção. O que você acha da afirmação? Nossa, esse aqui é um convidado que veio aqui e falou isso. O que você acha dessa afirmação? O psiquiatra quer o seu dinheiro. Ele não quer te curar. É como um astrólogo moderno. Você vai lá, paga, fica viciado e ele não resolve o seu problema.
Eu lamento se ele teve esse tipo de experiência. Claro que pode existir, infelizmente, né, em qualquer profissão. Você pode ter pessoas que não honram a profissão que a pessoa assumiu, né? Ainda mais na medicina, né? É uma profissão sagrada mesmo, né? Assim, eu acho que nós temos um dever ético fundamental, e eu falo isso o tempo todo com os meus alunos, eu sou professor, né? Universitário, falo com meus alunos, com meus residentes, e procuro vivenciar com meus pacientes, né? O interesse máximo é o do meu paciente. E mais, eu quero treinar o paciente para ele não precisar mais de mim. O máximo que eu vou tentar ajudar o paciente a ele ser o seu próprio terapeuta. Mas você dá alta, então? Claro, mas é óbvio. Mas tem alguns que não dão, que falam assim, eu nunca vou te dar, ou alguns, inclusive, que eu já trouxe aqui, falam, eu não vou te dar alta. Se você sentir que não quer vir mais... Não, é que, assim, é claro que eu dou alta, eu quero, na medida do possível, que dê alta, mas há muitos casos, aí vamos também pensar o seguinte, há casos que o tratamento precisa ser feito por período indeterminado. Né, que você não tem uma previsão daquele transtorno mental específico que o paciente não precise mais de medicação, por exemplo. Aí, neste caso, a gente vai manter periodicamente do mesmo modo o paciente que tem hipertensão. Você vai tentar, às vezes, o paciente tem uma hipertensão, pressão alta. Eu vou tentar fazer dieta, emagrecer o paciente, mudar e tal. Mas você faz tudo isso e o paciente continua hipertenso. Você vai ter que dar a medicação para o paciente. Sim. E esse paciente, provavelmente você não vai dar alta nele. Você vai precisar de mantê-lo eternamente. Vai até o final da vida. Coisa. É possível, né? Então, eu acho que é nisso. Assim, agora que existem maus profissionais, é óbvio que existam. Mas, e é uma pena, né? Mas que a maioria das pessoas agem desse modo, os profissionais, os colegas agem desse modo, eu não acredito de forma nenhuma. Bom, quais os principais sinais de alerta para fugir de um mau profissional? Acho que promessas, né, assim, mirabolantes, né, assim, deixa comigo que eu resolvo tudo. Isso eu acho que é complicado, né? É uma fala muito sedutora, né? Aquela coisa muito de concordar com tudo que você sempre é o coitado, você é a vítima, os outros é que são malvados, você e tal, e eu tenho a solução para resolver o seu problema. Isso que eu acho que é perigoso, né? Eu acho que o profissional ele precisa, claro, transmitir otimismo, esperança para o paciente, mas pensa realista, né? Engajar o paciente no seu próprio tratamento. Eu falo com o paciente, por exemplo, quando eu dou uma medicação para o paciente quando é necessário, eu falo, esse remédio não vai resolver a tua vida, mas ele vai te colocar em melhores condições de você resolver a sua vida. Nós vamos trabalhar nesse contexto. Vai te estabilizar. Né? Então, nós vamos ajudar a avançar nesse sentido. Então, eu acho que é muito importante, sim, se avaliar. Por exemplo, hoje em dia, só um exemplo clássico, né? Prático. As associações médicas de especialidade, por exemplo, na psiquiatria. Existe o psiquiatra. Para a pessoa se anunciar como psiquiatra, tem que tem que fazer a residência e ter um título de especialista em psiquiatria. E você consegue fácil, chama RQE, Registro de Especialidade, RQE. Você procura isso no site da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina, se o psiquiatra tem aquela especialidade registrada no conselho. Psiquiatra ou endócrino, qual que vocês quiserem, dermato. Então, primeiro, se você vai no especialista, vê se ele tem um registro de especialidade. Porque se ele não tem, ele não está errado. Mas ele não pode anunciar que tem aquela especialidade, mas você vai saber que é um profissional que não foi certificado por outros colegas da área que ele é um especialista naquela área. Então, esse é um outro filtro bastante interessante também. Um profissional que te dá um diagnóstico na primeira ou na segunda sessão, é comum isso? É normal? É comum. É comum. Mas não é pouco tempo para você identificar? Vai variar. Se ele é superdotado, se ele tem um... Não, olha só. Por exemplo, tudo depende, eu estou dizendo. Na maioria das vezes, é possível dar um diagnóstico na primeira consulta. Tá? Agora, há casos, com bastante frequência, eu falo com o paciente. Eu falei, olha, eu preciso de mais. Eu preciso de ter outra consulta, eu preciso de conversar. Eu sempre gosto de entrevistar o paciente, de entrevistar também alguém que conhece bem esse paciente. Eu triangulo, tem a visão do paciente, a minha visão e da pessoa. Eu vou triangulando e vou tentando compreender o máximo possível, tá? Então, há casos que te pede mais, e há casos que você demora um tempão para fazer um diagnóstico. Você até começa a medicar, às vezes, sintomaticamente algumas situações e vai clareando o diagnóstico com o tempo. Isso também acontece. Legal. Agora, o que está errado, não existe nenhum teste que faz diagnóstico. Isso está errado. Diagnóstico de autismo que fez o teste tal. Não existe isso. Os testes, eles
são ferramentas que auxiliam o raciocínio clínico. O diagnóstico de autismo, de TDAH, de depressão, do que vocês quiserem. Altas habilidades. Ele é superdotação. feito a partir da avaliação clínica. É um diagnóstico médico feito uma avaliação clínica. Não existe teste que faz diagnóstico. Hoje em dia tem essa proliferação. Os testes são úteis como ferramentas acessórias para o diagnóstico. O senhor acredita que parte das pessoas usa a espiritualidade para fugir da própria dor? Ah, não há dúvida, né? As pessoas usam qualquer coisa pode ser mal utilizada. A ciência é usada também. Assim, eu não posso fazer isso porque eu tenho um diagnóstico tal, então eu tenho isso, tenho aquilo. As pessoas se escondem a partir de múltiplas situações, né? A ciência diz isso, então, portanto, eu vou fazer aquilo para justificar a coisa. Então, assim como a espiritualidade também. A pessoa pode usar a política, a religião, a ciência, ou qualquer coisa, o futebol, como um escape, né, para poder não lidar com as questões fundamentais da sua vida. Por outro lado, a espiritualidade profunda vai sempre te chamar para lidar com a realidade profunda da vida e lidar com as questões mais importantes, sem dúvida nenhuma. Falando de chamados, eu tenho conversado com várias pessoas que comentam, eu senti um chamado pela espiritualidade. E aí ele vai fazer cerimônias, seja de rapé, de ayahuasca, de outras medicinas da floresta, e elas começam a dizer que tem mediunidade. Aí eu me questiono, essa mediunidade, ela é um efeito dessas substâncias, dessas medicinas que ela está usando, ou, de fato, pode ser que exista mesmo uma predisposição ali mediúnica nessas pessoas? Então vamos lá, são temas... É difícil eu tentar falar porque são várias nuances que precisam ser levadas, eu preciso tentar resumir de modo muito simples. Então vamos lá. A busca espiritual do ser humano é uma coisa universal. O ser humano sempre buscou isso, né? Não só de pão vive o homem, né? O homem sempre buscou algo a mais na vida. A gente não é um animal. Essa é uma ideia interessante, né? O que separa o homem do animal? O animal ele já é meio pronto. Ele é daquele jeito e vai ser daquele jeito para sempre. O João de Barro faz uma casinha bonitinha, maravilhosa, mas ele vai fazer sempre do mesmo jeito. Ele não vai fazer um estilo gótico, um estilo não sei o que lá, porque ele já nasceu pronto daquele jeito. O ser humano é uma obra inacabada, né? Então o ser humano tem uma busca, um crescimento, uma insatisfação que nos impulsiona. Isso é muito fundamental. E a busca espiritual tem a ver com isso. Só que tem dois tipos de busca espiritual. Existe uma busca espiritual legítima, que é essa, assim, eu estou buscando entender o sentido, o propósito existencial, buscando esse chamado existencial profundo, espiritual, que muitas pessoas têm, que transforma a existência e faz com que as pessoas façam coisas extraordinárias ao longo da vida por esse chamado espiritual. Existe, por outro lado, essa espiritualidade meio de autointeresse, em que a pessoa, aquele self-service, você pensa nas várias tradições espirituais, aquilo que é bacaninha. Meio modinha, né? E te acomoda do jeito que você está e justifica você do jeito que você está. Não precisa de mexer em nada. Quando a espiritualidade começa a exigir muito, não, é radicalismo. Entendeu? Quer dizer, a espiritualidade, na realidade, de um modo geral, ela vai chamar você para uma transformação profunda. E quanto a essa espiritualidade meio superficial, eu vou pensando aquilo que me faz confortável e aquilo que me acomoda do jeito que eu estou. Ou, às vezes, eu vou pegar uma coisa externa. O que importa é essa atitude exterior, é essa comida, é esse ritual, e deixando de fora aquilo que realmente faz diferença. Então, acontece muito isso com essas espiritualidades em que as pessoas estão buscando, também na moda, as pessoas estão buscando, mais uma vez, se acomodar e não buscar. Tem um exemplo clássico, a gente chama isso tecnicamente de religiosidade intrínseca e extrínseca. Tá? Gordon Allport, um psicólogo de Harvard muito famoso dos anos 50, 60, criou esse termo. Religiosidade extrínseca é aquele que busca só tirar benefício e se acomoda daquilo ali. O intrínseco, não. Eu preciso de verdade fazer essa busca e vou buscar o que for necessário nesse sentido. E ele dizia o seguinte, o extrínseco vive para ser servido por Deus. O intrínseco vive para servir a Deus.
Estou falando tudo isso, dizendo dessas buscas. Bom, existem sim buscas variadas, desde, por exemplo, com substâncias psicoativas que podem alterar o indivíduo. A gente sabe que isso existe há muito tempo. Há pouco estudo atualmente, está se começando a ter um estudo que tem que ser estudado de modo sério e rigoroso, mais uma vez evitando os extremos. Tanto o oba-oba, que é uma coisa maravilhosa que resolve tudo, quanto não, isso é proibido, não pode. Eu acho que isso tem que ser investigado. E concluindo o que você perguntou, sim, há pessoas que desenvolvem percepções espirituais espontaneamente e há pessoas que desenvolvem percepções espirituais a partir de práticas e exercícios espirituais, desde meditação, outras práticas de treinamento ou até o uso de substâncias. Agora, o que isso vai significar vai precisar de ser melhor investigado e avaliar no longo prazo. Mas eu me pergunto se é realmente espiritual ou se é só um transe provocado por um aditivo. Sim, essa é uma questão que não é fácil de responder. O que eles argumentam é que, olha só, segundo uma das propostas, eu concordo com essa proposta, o nosso cérebro é um filtro para a realidade. Por exemplo, a gente não está vendo as ondas eletromagnéticas ultravioleta nem infravermelho. A gente só enxerga no espectro visível, que é uma minoria do espectro eletromagnético. Então, o nosso cérebro é um filtro para a realidade. E as experiências espirituais seriam esse filtro está um pouco mais poroso e eu percebo outras coisas. E há algumas práticas que podem ajudar a tornar esse filtro um pouco mais poroso. Desde a prática de meditação, de acalmar a mente, de concentração, pode facilitar. E alguns acham que algumas substâncias poderiam tornar esse filtro um pouco mais poroso para perceber outras realidades. Então, o fato de uma substância permitir uma percepção não significa que essa percepção seja apenas uma coisa da substância. Pode ser uma percepção. Mas pode ser também só pela substância. Então, por isso tem que ser estudado com mais cuidado. Você pode usar numa rave... Eu pessoalmente tendo a ser bastante cauteloso sobre isso. Eu não acho que... eu acho que tem que ser estudado por enquanto. Sim. Eu acho que tem que tomar cuidado, esse modismo também, tomar um pouco de cuidado também com isso. A gente tem aqui uma pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados, que é um exercício de autoconhecimento que eu aprendi não há muito tempo, que é o curtograma. E eu queria entender de você hoje, o que você gosta e faz com frequência? Que eu gosto e faço com frequência? Eu gosto de ler, assim, eu sou assim, um leitor voraz, eu gosto muito de ler. Eu gosto do convívio com a família e com os amigos. Eu gosto de estar com a natureza. Eu gosto de viajar diariamente. Também eu tenho uma prática diária, todo dia de manhã. Eu aprendi isso durante meu pós-doutorado na Duke University, na área de espiritualidade e medicina. Teve um grande autor, que está vivo ainda, o Dan Blazer, um dos maiores nomes em psicogeriatria no mundo. Ele deu uma dica que eu nunca mais esqueci. Quando ele falou que quando ele começou a carreira acadêmica dele, ele fez um voto para ele mesmo, para Deus, que ele não deixaria que a parte científica dele se desenvolvesse com a desnutrição da parte espiritual. E ele se dedicou, desde então, a pelo menos meia hora, todo dia de manhã, a fazer uma leitura espiritual, oração e meditação sobre isso. E eu faço isso também, desde então. Né? Há 25 anos, há 20 anos mais ou menos. Todo dia de manhã eu gosto muito de fazer fazer uma leitura espiritual das mais... Hoje estou terminando de ler agora o São João da Cruz, o livro dele, a escalada do Monte Carmelo. E fazer uma leitura espiritual das mais diversas, refletir sobre aquilo, fazer uma oração, aquilo me ajuda muito também a manter e nutrir também esse aspecto espiritual da minha existência. E que você gosta e não faz, seja por falta de tempo, de oportunidade? Gosto e não faço. Olha, para dizer a verdade, assim, eu tento, na medida do possível, na minha vida, dar uma ênfase muito grande, tentar unir, né, os vários pontos, né? Mas uma coisa que eu gosto e não faço, assim, que eu gosto muito e não faço, sinceramente, eu não tenho lembrança, assim, sabe? Assim, eu tento, na maior parte das coisas que eu gosto, eu procuro realmente, de uma forma ou de outra, estar fazendo. Muita gente fala, eu gostaria de viajar mais e não consigo, gostaria de estar mais com meu filho e não consigo, sempre tem essas... eu acho que eu tenho, assim, eu tento equilibrar, assim, eu tento ser realista com as coisas, né? Claro, assim, por exemplo, eu gostaria de ter mais tempo para quase tudo que eu faço. Quase tudo que eu faço eu gosto muito, né? Eu, graças a Deus, fui escolhendo de tal forma, fui construindo minha vida que eu consigo fazer aquilo que faz sentido para mim e que eu gosto.
Só que cada coisa eu gostaria de fazer mais. Eu Sim. gostaria de ter mais tempo para minha família, eu gostaria de ter mais tempo para poder viajar, dia de mais tempo 48 para poder horas. ler, mais tempo para fazer um monte de coisa, né? Mas é difícil. O que você não gosta e faz por obrigação? Não gosto e faço por obrigação. Acho que atividade física eu não gosto. Eu Não faço gosto. por obrigação, Aham. mas não gosto. Mas eu faço, eu sou disciplinado. Atividades burocráticas do trabalho, Sim, de sim. universidade, tá? Essas coisas eu não gosto, faço por obrigação. Talvez essas duas. Dieta também, né? E que você não gosta e não faz nem por obrigação? Aquilo que eu não acredito, né? Assim, isso não tem jeito nenhum. Quer dizer, fazer aquilo que vai contra aquilo que eu realmente acredito, os valores fundamentais da minha vida, isso eu não abro mão. A gente tem também uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Uma música que traga uma memória afetiva, uma lembrança específica. Qual que seria a sua música para a gente alimentar? A Uma música da música- sua vida. Tá bom, a música Êxtase, do Guilherme Arantes, a música do meu casamento. Ah, é? Pô, não precisa nem explicar. É um momento E marcante. ela fala, né? Eu nem sonhava te amar deste jeito. Ó, quantos anos de casamento? Nós casamos em 99. Fizemos bodas de prata ano passado. Que Estamos demais. fazendo 26 anos. A gente começou a namorar com 16 anos, nos anos Olha. 90. Então a gente está fazendo 35 anos de namoro e 26 de casamento. Que demais. Estou no caminho também. Estou com 21 de casado já. Maravilha. Cara, só tenho a agradecer. Deixa suas redes sociais para quem não te segue ainda. Tá. Como buscar mais informações? Isso, então, eu acho que essa é a ideia central, né? Todo o nosso trabalho, isso é importante, todo o nosso trabalho na área da espiritualidade, do mais academicamente, não há nenhum interesse financeiro. Todos os eventos, atividades, todos acontecem, ninguém é pago por isso e quando há alguma renda, ela vai inteiramente para as pesquisas do grupo. Então, nós temos um canal no YouTube, a TV Nupes, só procurar lá, tem mais de 400 vídeos de mais de 80 pesquisadores de 15 países líderes no mundo. E na descrição de cada vídeo tem um link para quem quiser saber mais. Então, TV Nupes no YouTube. Nós temos um congresso internacional de ciência, saúde e espiritualidade, que é o CONUPS, estamos na 7ª edição, vai acontecer agora em maio de 2026 em Juiz de Fora. O último foi de 700 pessoas, de 120 cidades, 20 estados, de todas as áreas do conhecimento, o Brasil se encontra lá, conups.com. Nossas redes, alex.nupes, estamos no Facebook, no Instagram e no X. Toda semana tem uns 3 a 4 posts ou vídeos sobre aspectos de ciência, saúde, espiritualidade, de modo muito prático e baseado em evidência. Nós temos uma preocupação obsessiva com evidência, com rigor científico e tentar trazer isso para o público. Eu acho que essas talvez sejam as ideias mais importantes. Pô, obrigado. Obrigado, um prazer. E obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.